Agora a gente pode falar diretamente aí do jogo, dessa vitória do Fortaleza sobre o Ferroviário por 1-0, o jogo lá no PV, a ida foi 0-0, o gol do Lucero saiu aos 47 do segundo tempo, após cruzamento ali de Breno Lopes. Mas antes da gente falar propriamente do jogo, Minhoca, 8ª final seguida, né, do Fortaleza no Campeonato Cearense, nesse período, né, nas 7 finais anteriores, 5 títulos conquistados, para além do jogo, números que mostram essa, não necessariamente a ascensão do Fortaleza, obviamente, no Campeonato Cearense, porque isso aí é o natural, mas é um número que chama a atenção e mostra também a força do Fortaleza dentro do seu estado, que vem mostrando também no futebol sul-americano, no futebol brasileiro. Sim. Cláudio, eu diria que, assim, né, o campeonato é manjadinho, não é à toa, né? Porque basicamente a gente tem aí o Ceará e Fortaleza desde 96, sempre levantando taça, né? Curiosamente, a gente já teve, né, algumas edições em que o Fortaleza ficou de fora. A última vez, aliás, que o Fortaleza ficou de fora foi o próprio Ferroviário eliminando ele, em 2017. E o Ceará também, né, recentemente, chegou a cair para o Iguatu e tudo mais. Então, eventualmente acontece de Ceará ou Fortaleza acabarem caindo, mas é muito difícil acontecer. E geralmente, quando um cai, né, já está dando meio que o título para o outro, porque a gente não tem assim uma terceira força. Realmente, hoje o Ferroviário, por exemplo, ele agora que se tornou SAF, né? Até acho que fez algumas aquisições interessantes para esse começo de ano, assim, tipo Cavicchioli, tá no Ferroviário, queira ou não, um goleiro de uma prateleira, né, de uma Série B, quem sabe até reserva de Série A, e hoje ele é titular aí do Ferroviário na Série D. Então, Fortaleza chegando na sua 8ª final, esse ano bem mais complicado. E foi um ano, Cláudio, que depois a gente pode até entrar nesse assunto, né? Todo campeonato estadual tem problema, né? Tem, assim, é impressionante como o campeonato estadual, assim, se fala muito que não vale muito, mas a gente sabe que vale, né? Ao mesmo tempo vale, mas às vezes são coisas tão pequenas, às vezes, assim, sabe, que se tornam estardalhaços. E foi, queira ou não, assim, ao longo dos últimos dias, o campeonato cearense muito debatido, torcedores do Ceará reclamando, torcedores do Fortaleza reclamando. Teve uma coletiva hoje do Vojvoda, não sei se você ficou sabendo, uma coletiva bastante aflorada, assim, daqui a pouco ele também pode entrar nesse assunto. Foi a primeira vez que o Vojvoda meio que desabafou mesmo, assim, sabe? Toda a irritação que ele estava tendo ao longo da coletiva, que a gente pode abordar também. Mas chega na 8ª final, aliás, dessas 8, é a 5ª vez com o Vojvoda, né? Chegou na final 2021, 22, 23, sendo 3 vezes campeão ali, perdeu a do ano passado 2024 e agora chega na sua 5ª final. Fortaleza hoje, sem sombra de dúvidas, né, uma equipe que tem esse patamar, muito embora o jogo de hoje, até para explicar um pouco do contexto, né, que a gente vai entrar daqui a pouco, não foi um jogo tão simples assim, foi um jogo difícil para o Fortaleza. O Fortaleza teve dificuldade, 2 gols anulados, até saiu o gol aos 47 do segundo tempo ali, um gol difícil, né, um gol que deu para ver ali até no momento de desabafo ali também de jogadores em campo, o quanto foi sofrido, mas garantiu essa vaga na final, garantiu também a vaga na Copa do Brasil, porque se tivesse acontecido uma tragédia de não ir para a final, a Copa do Brasil poderia estar ameaçada, né? O Fortaleza teria que estar ali ou ganhando uma Copa do Nordeste ou repetir o que ele fez ganhando uma vaga de Libertadores, o que, por mais que tenha conseguido 3 vezes, mas não é fácil, né? Você tem a obrigação de ganhar e se caso isso não acontecesse, ainda talvez tivesse que disputar uma Fares Lopes ali com um time alternativo. Então, o Fortaleza de maneira merecida, eu vou até usar esse termo. Para mim, o Fortaleza, apesar da dificuldade, mereceu a vaga na final. O Ferroviário vendeu caro essa classificação para o Fortaleza, mérito também do Ferroviário, mas o Fortaleza, de fato, chega na final sob muito suor, mas mais uma final aí na conta do clube. Minhoca, eu ia justamente puxar por esse gancho para análise do jogo, porque muitas vezes alguns clubes grandes conseguem classificações e tem a expressão da classificação culposa. Apesar da dificuldade, eu não acho que foi culposa, não, né? Eu acho que estou mais nessa tua linha aí de merecido. Mais complicado do que o esperado, mas o Ferroviário também é uma equipe bem treinada e o Ferroviário, o Fortaleza, perdão, teve um gol anulado, pressionou, faz o gol no final, né? Os 47 do segundo tempo, mas acho que no final se fez justiça, principalmente esse segundo jogo, do que o Fortaleza construiu e fez por onde buscar essa classificação, né?
Muitas vezes eu aqui ao longo do ano, Cláudio, alguns torcedores, e claro, assim, a crítica sempre é bem-vinda. Eu gosto de gente que discorda mesmo e tudo mais, claro que com respeito, porque tem gente que também não fala com respeito, né? Mas quando eu menciono essa coisa de ter uma visão diferente muitas vezes, porque geralmente começo de ano, um time como Fortaleza, numa Série A com orçamento, um jogador do Fortaleza vale praticamente um time do Ferroviário, não é para ter esse sufoco tanto. Então, no começo de temporada, acontece isso muito. Eu acho que poucos clubes, né? O Ceará está bem, por exemplo, o Inter está bem, o próprio Vitória está muito bem, né? Daqui a pouco eu vou falar do Vitória. Então, boa parte das outras equipes, não tem dúvida. O Palmeiras quase não passa lá no Campeonato Paulista. O Corinthians, tendo a campanha no Paulista, mas correndo risco aí, né? Com uma situação bem adversa na Libertadores e muita crítica no Corinthians. O Santos, no começo do ano, ali com o treinador, né? Com o Caixinha, muito criticado e muitos torcedor querendo ir embora. São Paulo nem se fala com o Zubeldia. Então, assim, é até comum isso acontecer. A grande questão é que quando a gente chega para cá, para a nossa região no Nordeste, né? Obviamente tem uma disparidade dos clubes, os principais, perante aos maiores. Isso aconteceu recentemente até com o Sport. O Sport perde os 2 clássicos, o Sport perdeu o duelo contra o Fortaleza, os jogos maiores do Sport não tinha vencido. E aí vence hoje. E o Fortaleza, digamos, consegue também no resultado hoje aquilo que se espera dele. Só que talvez na cabeça para muita gente mas pô, ganha de 1-0 com gol aos 47 do segundo tempo. E aí é que tá. A gente tem que analisar o contexto do que foi a partida, os problemas que o Fortaleza atravessava antes dessa partida e o ponto de, se o time vinha com derrotas, se o time vinha, tinha perdido para o Clássico, tinha perdido o duelo para o Alto, tinha perdido o duelo para o Vitória, passou-se 10 dias, empata com o Ferroviário e no meio de semana volta a encontrar o Ferroviário na Copa do Nordeste e goleia. Eu até tinha citado aqui depois daquela goleada, eu falei assim, não achar que o Fortaleza vai repetir isso assim, de maneira natural. Goleou, então acordou o time. Eu acho que o Fortaleza não é um time que dorme ou acorda. Eu acho que o Fortaleza é uma boa equipe que muitas vezes é dispersa, como qualquer equipe do futebol, qualquer equipe, seja do Real Madrid, para uma equipe mais fraca, qualquer equipe tem problemas, e até eu cito isso muitas vezes. O Fortaleza, para mim, é o melhor exemplo do futebol brasileiro. O Fortaleza disputou vários anos recentes, né, Cláudio, de Série A, nem sendo o principal orçamento da Série A e está lá, brigando. E aí, hoje, por exemplo, nesse exato momento, o Fortaleza, ele sofre exatamente com isso. Se lá, quando ele pega o Palmeiras, é grandioso, hoje, por exemplo, foi grandioso para o Ferroviário quase levar a disputa para pênaltis, quase conseguir eliminar o Fortaleza. Então, o Fortaleza teve dificuldade e conseguiu, acho que o principal mérito do Fortaleza na vitória de hoje foi não se abater em nenhum momento, sabe? Então, acho que até, que daqui a pouco ele vai falar sobre a coletiva do Vojvoda, a maneira como se pesa, e eu acho que assim, eu sou um torcedor extremamente corneta do meu time. Eu sou muito corneta do São Paulo. Para quem me segue no Twitter sabe o quanto que na hora do jogo eu tô lá cornetando pra caramba, né? Quando eu consigo acompanhar o jogo. Mas, claro, para quem é de fora, e aí, claro, eu tô falando aqui de uma visão sem ser torcedor de Fortaleza, nem de Ceará, por isso que às vezes é até mais fácil analisar os dois, a crítica, ela tem que acontecer, sabe? É óbvio que o Fortaleza levar uma virada do alto é absurdo, pô. É absurdo. Sabe assim, é absurdo. É óbvio que se o Fortaleza caísse hoje pro Ferroviário, a crítica tinha que ser pesada. Só que no jogo de hoje, o Fortaleza teve dificuldades, teve momentos que jogou erradamente, mas em nenhum momento eu senti o Fortaleza descompromissado com o jogo. O Fortaleza teve uma dificuldade e muitas vezes esbarrava diferentemente. Acho até que o jogo do sábado passado, os primeiros minutos do Fortaleza, eu também falei aqui, foram bons do Fortaleza. A grande questão é que o Fortaleza, e eu tinha citado isso ao longo da semana, na rádio onde eu trabalho, que a grande questão é como o Fortaleza vai reagir quando o gol não aparecer. Porque nesses outros jogos, como foi contra o Alto, contra o Vitória, fez o gol, o Fortaleza chegou a abrir o placar, o Fortaleza parou e tomou a virada. Contra o Sport, que ele venceu por 2-0, o João Ricardo faz uma defesa antes da jogada do segundo gol, entendeu? Então esse Fortaleza a gente não viu hoje. O Fortaleza poderia ter tomado gol? Poderia ter tomado gol, mas ele estava arriscando naquele momento. Exatamente pelo fato do que não aconteceu no meio de semana, porque com 2 minutos ele tinha feito gol contra o Ferroviário no jogo da quarta. Hoje não, hoje foi difícil. Fortaleza cometeu erros ao longo, principalmente do primeiro tempo,
mas ele não deixou de acreditar. Ele não, e queira ou não, tem um papel também até do torcedor ali no segundo tempo, que no intervalo houve ali um princípio de vaia, houve vaias no caso, tanto que isso afetou também o próprio Vojvoda, chegou a falar sobre isso também, volta a falar, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, mas em nenhum momento o Fortaleza foi displicente com o jogo. Eu não acho que o Fortaleza foi displicente, eu acho que o Fortaleza não foi inspirado, o Fortaleza teve dificuldades porque cometeu erros. E aí começo exatamente da escalação inicial, Paulo. Eu acho que a grande questão hoje passa muito pela ideia de jogo que o Vojvoda quis implementar. Ele trocou a dupla de zaga, né? Até agora, aliás, até uma curiosidade, até agora não jogou nem um minuto sequer no Campeonato Cearense, nem Davi Luiz, nem Ávila. Eles, nos últimos 4 jogos, eles jogaram 3 jogos, mas curiosamente os 3 jogos da Copa do Nordeste. Não jogaram nenhum jogo. Então eu até imaginei que eles pudessem ser titulares. Só que ainda, para mim, é um cenário aberto, certo? A defesa. Hoje ele escolheu Kusevich juntamente com o Tite. Não acho que comprometeu. Para mim, os dois conseguiram. Daqui a pouco eu vou analisar individualmente cada um. Na lateral direita, ele manteve o Tinga, até porque o Mancuso também está lesionado. E na esquerda, ele manteve o Bruno Pacheco. Eu achei uma atitude acertada. O Diogo Barbosa está muito mal nesse começo de temporada. Ele até entra ao longo do jogo e tudo mais. Do meio para frente, ele faz uma alteração que eu não gostei. Eu, em certa parte, até... Assim, ele não chegou a falar isso na coletiva, pelo menos eu não vi da parte da coletiva que vi. Talvez o Rosseto ter saído com cãibra no jogo da quarta-feira, ele acabou colocando o Paul Fernandes, que não começou... Aliás, que até começou bem, mas ali nos jogos importantes caiu de rendimento. E do meio para frente, ele basicamente ele manteve o Pochettino, manteve o Martínez, manteve o Pikachu. Eu achei que o Marinho pudesse voltar, mas começou ali com o Moisés e começou com o Lucero. Então, o time que entrava em campo era um time que eu só acho que talvez pudesse ter dificuldade por conta da escolha do Paul Fernandes. O Paul Fernandes não dá a mesma dinâmica de jogo que o Rosseto acaba entregando. E tem um outro lado também. O time que o Ferroviário colocava dentro de campo era um time bem melhor do que foi o jogo da quarta. Então, assim, o Fortaleza tinha poucas possibilidades. Acho até que no jogo de hoje, o primeiro tempo do Fortaleza foi melhor do que o primeiro tempo do sábado anterior. O sábado passado foi um primeiro tempo sofrível. Aliás, desculpa, o segundo tempo da semana passada foi sofrível. Fortaleza não conseguia nem criar jogadas. Nesse, o Fortaleza, mesmo com um bom sistema defensivo, era basicamente 9 jogadores do Ferroviário atrás da linha da bola. Só era o Ciel lá na frente e o Ferroviário só rifando bola, e o Fortaleza tentando encontrar espaço. Só que essa era a grande dificuldade, sabe, Cláudio? Porque era um time que não conseguia envolver o adversário com troca de passes tão efetivas. E aí esbarrava. O Fortaleza errou demais, assim, Cláudio. Eu acho que foi questão de, sei lá, 5 minutos, já tinha tido umas 6, 7 bolas em profundidade que ninguém alcançava. Era uma bola longa, por cima da defesa, e a bola ia para a linha de fundo. Outra bola longa, aí às vezes era uma bola mais em profundidade, rasteira, e também ia para fora. Então, Fortaleza pecou muito nesse estilo de jogo, facilitando principalmente um time que estava totalmente fechado. Era uma linha de 5 com mais uma linha de 4, e Fortaleza tendo essa dificuldade. E aí, queira ou não, eu acho que passa muito pelo o meio de campo com uma qualidade não tão boa assim. Não acho que o meio de campo estava ruim. Eu só acho que não estava bom o suficiente para enfrentar uma barreira de 9 jogadores que o Ferroviário colocou ali. Então, isso foi um empecilho que o Fortaleza não conseguia muitas vezes entrar. Teve algumas finalizações, teve uma do Pikachu, teve uma outra, se eu não me engano, acho que do Pochettino, algumas finalizações, eu acho que teve outra também do Moisés. Então, o Fortaleza teve algumas chances de abrir o placar, mas nenhuma delas, Cláudio, era uma situação limpa. Sempre era chute sem ângulo, sabe? Aquele chute diagonal. E aí, queira ou não, já começou a aparecer o Cavicchioli ali no Ferroviário para impedir algumas das chances do Fortaleza. Mas era um primeiro tempo que eu falei, da maneira que tá, eu acho que o Fortaleza dificilmente vai conseguir furar a defesa. Não tem uma jogada individual, não tem um jogador que possa, sabe, assim, quebrar uma linha, um chute de fora da área. O Fortaleza não fez isso muito no primeiro tempo. Então, fechava o primeiro tempo, e por isso que eu acho que teve a manifestação de alguns torcedores com a vaia naquele momento, é porque da maneira que estava, nada indicava que o Fortaleza pudesse fazer o gol. Eram chances, assim, em zonas de finalização. Difícil imaginar que o Fortaleza pudesse abrir o placar no contexto de jogo que ele estava colocando. O Vojvoda até imaginei que ele fosse fazer alguma alteração, até porque eu acho que o Pikachu, em termos de característica, talvez o Marinho já fosse uma peça já para o intervalo, ele não faz isso. O Fortaleza volta para o segundo tempo muito similar,
né? Muito similar mesmo em termos de possibilidades, mas o jogo ficou um pouco mais aberto. O Ferroviário também já saindo um pouco mais, o Ferroviário no primeiro tempo, poucas chances ali, algumas bolas paradas, algumas escapadas, mas sem muita efetividade assim de contra-ataque, diferentemente do jogo da semana passada. E aí no segundo tempo o Fortaleza, eu acho que teve a qualidade ali, a fórceps, né, assim, com muita luta mesmo, para tentar furar, conseguiu até fazer um gol inicialmente. Eu nem tinha gostado muito da troca do Vojvoda, a entrada do Diogo, né, ali do lado esquerdo no lugar do Pacheco, mas como ele queria um lateral que pudesse ser mais agressivo, né, ser mais incisivo ali no ataque, saiu até a jogada do Fortaleza com o passe do próprio Diogo para o gol ali do Moisés, mas na jogada, até tinha ficado com essa impressão mesmo no ao vivo, estava impedido. E aí ficou nessa. Era um Ferroviário que contra-atacava, o Fortaleza que tentava atacar também, o Fortaleza, obviamente, mais vezes indo ao ataque, mas era aquele jogo perigoso, onde o Fortaleza não fazia, sai o gol do Lucero, a bola bateu no braço dele, teve muito torcedor reclamando, não foi. Os próprios jogadores do Fortaleza reclamaram muito ali, mas assim, os jogadores também não colaboraram, nem do Ferroviário, nem do Fortaleza, mas a bola bateu no braço, e aí, seja querendo ou não querendo, hoje a regra é essa, só para explicar, né? Se o jogador que fizer o gol, a bola resvalou, se tocou na unha do jogador, tem que ser anulado o gol. Se essa bola bate no braço do Lucero e se torna um passe com outro jogador, esse jogador faz o gol poderia ser considerado legal. Até porque o braço do Lucero está, na minha avaliação, recolhido ali, né, e tal, mas a regra é essa. Bateu no braço, esse jogador que a bola bateu no braço, fez o gol logo na sequência da jogada, tem que ser anulado. E ali, naquele momento, eu achei que o Fortaleza não teria ainda condição de fazer o gol no segundo tempo. Porque faltava, acho que, 3, 4 minutos para acabar o jogo, né? O jogo ia até os 51 minutos ali. E eu até tinha... Foi na hora do meu comentário da rádio, né? Tá com cheiro de pênalti, né? Tudo bem, meu comentário era até óbvio naquele momento, porque faltava 4 minutos. E aí, quando eu termino de falar, sai a jogada, que é curiosa essa jogada do gol do Fortaleza, que começa com um passe errado do Diogo Barbosa. Foi um passe errado do Diogo Barbosa para o Breno Lopes, e aí, para mim, muito mérito do Breno de acreditar na jogada, ir até a linha de fundo, fazer o cruzamento para trás, e aí o Lucero aparecer muito bem ali, porque até também com uma bola, como ele toca na bola, a bola meio que vai morrendo ali, porque tem um desvio no zagueiro, ainda bate ali um pouco no Cavicchioli, e ela entra, assim, foi um gol que foi, claro, muito celebrado, né, pelo torcedor do Fortaleza, mas foi um jogo duro, e eu acho que essa é uma resposta interessante que o Fortaleza dá, vai precisar de mais, não é também para achar que está tudo perfeito e tudo mais, é um processo que o Fortaleza vai ter que melhorar, mas esse gol no final, eu acho que coroa uma disposição que o Fortaleza não deve, assim, é difícil você sabendo, a pressão era toda sua, a obrigação era toda do Fortaleza, toda, qualquer outro contexto que não acontecesse essa classificação, a crítica ia ser pesadíssima. Se o Fortaleza não garante a vaga na final, se tivesse ido para pênalti, tivesse caído nos pênaltis e tudo mais, tivesse perdido no tempo normal, a crítica ia estar muito pesada. E a minha crítica é a mesma crítica que eu falo aqui. Fortaleza teve problemas, errou muito no primeiro tempo, mas eu acho que esse acreditar até o final fez o Fortaleza ainda ter essa chance e converter essa chance, principalmente com um dos jogadores que estava até um dos piores em campo. O Lucero não estava fazendo uma boa partida. O torcedor pegou muito no pé dele ao longo do jogo. Então, a classificação veio de maneira merecida por um time que ainda, mesmo com as dificuldades que teve, conseguiu insistir até o final. Minhoca, teve esse ponto do acreditar que você citou aí. Muitas vezes o torcedor se apega muito à ter raça, né? Mas comparado ao último jogo, não teve só raça e acreditar, né? Teve a questão evolução técnica e tática, né? Que o Fortaleza, pelo menos, apresentou uma evolução. E talvez seja parte até desse processo de construção, né? A gente já viu nos últimos anos do Fortaleza de Vojvoda o quanto ele passa por esse processo. E aí, eu queria a tua análise do que foi fundamental para essa evolução, ainda que não suficiente para jogos maiores, mas pelo menos para produzir mais do que foi na semana passada. Eu vou trazer pela primeira vez parte da coletiva do Vojvoda, certo? O Vojvoda, hoje, ele realmente foi a primeira coletiva dele que ele demonstrou muita irritação, E a irritação dele foi geral, né? Foi com tudo, assim. Foi com a federação, foi com, enfim, as pessoas que criticam, a torcida, até por conta dessa vai e tal.
E ele próprio, o Vojvoda, eu sempre gostei do Vojvoda, porque o Vojvoda sempre me pareceu um cara muito coerente, né? Ele até, a primeira pergunta, Cláudio, né, que foi feita para ele até fala assim, ele passou do tom, ele falou assim, se a gente tivesse perdido, a pergunta que você faria seria exatamente essa para mim? Ele, logo na primeira, ele já dá essa logo na lata, né? Porque ele até falou assim, para mim o torcedor tem todo dia de vaiar, eu tenho que ser criticado e tudo mais. Só que ele até, uma coisa que eu concordo com ele, assim, e é natural, assim também como muitas vezes muita gente critica que a gente também, em alguns momentos, critica também alguns comentários aqui, natural, faz parte ter a crítica, certo? E para mim, eu acho que teve um ponto que ele falou muito bem, que é a parte que muitas vezes, né, o torcedor passa do ponto na crítica, assim, sabe? Às vezes o cara desmerece tudo que fez. Só que, e aí eu acho que é o ponto que o Vojvoda, e eu acho que o Vojvoda sabe disso, na verdade o Vojvoda falou ali muito mais, talvez para aquele torcedor que acha que está tudo mal, que tem que mandar todo mundo embora, que nada presta, que tudo é fajuto, e o Fortaleza, nos últimos anos, não é essa equipe. Só que eu acho que é o ponto onde o Vojvoda tem que entender, claro, o Vojvoda, como eu falei, o Vojvoda sabe, assim, às vezes o discurso interno de alguns clubes precisa entender, essa insatisfação do torcedor, ele quer ver, obviamente, uma equipe que consiga ser estável. O torcedor, na verdade, ele quer que o time ganhe, goleie e tudo mais. Principalmente o Fortaleza tem vivido um momento muito bom. O cara quer que, aquela coisa, se é o melhor time do Nordeste, então tem que sobrar para cima de todo mundo. Não pode passar 6 clássicos sem ganhar. Então, todo esse contexto, toda essa reclamação, ela tem que ser colocada, certo? A torcida tem que reclamar, mas eu entendo ele fazer a crítica exatamente nesse jogo. Hoje, eu acho, e eu sou, como eu falei, eu sou um cara muito corneto. Eu acho que hoje não era jogo para o torcedor ali no intervalo vaiar. Ali não era momento para vaiar. Eu acho que se é um jogo de primeira fase, se é um jogo que o time está com dificuldades, um jogo decisivo como esse, um jogo que o Fortaleza buscava a final, é meio que assim, galera, vamos esquecer e se der merda no final, faz mas critica, vaia, chama do que for, entendeu? Agora, nesse sentido, ali no intervalo, eu acho que o Vojvoda, ele sentiu mesmo assim, pô, como assim? Como é que a minha torcida, nesse exato momento, tá nesse momento jogando contra, sabe? Tá praticamente dizendo para os torcedores, ó, vocês não jogaram nada. Que eu acho um exagero por conta disso. Né? Assim, parte dessa torcida que possa ter vaiado, que está no direito dela, só para deixar claro. Não estou dizendo que o torcedor não tem direito de vaiar, não. Se quiser vaiar, eu só acho que não foi no momento certo. Um jogo como esse, na minha avaliação, é aquela coisa, é apoio, 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 tem raiva na hora do jogo e xinga todo mundo, mas tenta apoiar o máximo possível. E eu acho que, na verdade, deu para ver isso no segundo tempo. O segundo tempo do Fortaleza é um segundo tempo que o torcedor está lá empurrando e tendo raiva também, mas está lá até o último minuto e foi determinante também para que o Fortaleza conseguisse esse resultado. Então, eu acredito que essa crítica que há pela performance do Fortaleza, e eu ressaltei isso muito no ano passado, quando o time estava na Série A, liderando, porque eu entendo que nem todo jogo você vai poder repetir grandes atuações. Em alguns momentos você vai ter que baixar, obviamente, às vezes você não vai estar tão concentrado, às vezes o adversário vai ser melhor do que você, mas você tem que buscar soluções. E algumas vezes, e aí queira ou não, o Vojvoda, na minha concepção, nesse começo de temporada, ele foi o principal responsável da equipe não desenvolver o melhor jogo. Ainda acho que o Fortaleza é uma equipe de qualidade que não está totalmente acertada. Tem muitas peças do atual elenco que eu acho que ainda precisa ter um norte de como vai ser esse trabalho. Porque, como o próprio Vojvoda falou nessa primeira pergunta que foi feita para ele na coletiva, que se caso o Fortaleza tivesse perdido, é óbvio que a crítica ia surgir. É óbvio que a pergunta seria diferente. Porque havia uma consequência danosa seríssima. O Fortaleza, se não faz o gol com o Lucero, a gente está falando que o Fortaleza não conseguiu, em 180 minutos, fazer um gol no Ferroviário. Foi preciso fazer o gol aos 47 do segundo tempo do segundo jogo. Entendeu? Então, esse contexto, eu acho que quem faz o Fortaleza tem que entender que essa crítica que vem, e eu estou falando a crítica pelo time jogar mais. Porque, e aí, até para fechar essa parte, Cláudio, uma coisa que, eu não sei se você viu a coletiva do Ramon Dias, treinador do Corinthians, agora nesse jogo, depois que perdeu 3-0 o Barcelona. Ele veio a público, por exemplo, o Ramon Dias dizer, ano passado, o pessoal queria que eu só escapasse da queda para a Série B. Eu coloquei foi na Libertadores.
E aí é que tá, meu amigo, pouco importa, não é nem que pouco importa. É óbvio que o cara tá agradecido pelo que você entregou. É óbvio que o torcedor ficou muito feliz ano passado, sabe? E nos outros anos também, do time de novo ir para a Libertadores. Apesar de ano passado ter tido uma certa frustração, porque alguns torcedores imaginavam o título, mas isso não pode ser muleta. Muleta para ninguém. Nem para Guardiola, nem para. Isso não pode ser muleta para ninguém. Para ninguém. O que você fez no ano anterior, parabéns, e foi dado os devidos louros para aquilo. É uma nova temporada. O Fortaleza quase se complica na semifinal do Campeonato Cearense. Quase fica sem a Copa do Brasil via estadual, tendo que buscar de uma outra maneira, que talvez pudesse implicar em 2026. Não ter uma Copa do Brasil. Então, esse tipo de atenção é importante. E quando eu falo isso, eu não tô falando que o Fortaleza tem que dominar o adversário, tem que fazer, sabe assim, goleadas e goleadas. Não. Tem que ter equilíbrio como time. E o Vojvoda sabe disso. Aliás, o Vojvoda é o primeiro a falar sobre isso. Aliás, é uma coisa que eu gosto muito nas coletivas do Vojvoda, é porque muitas vezes as perguntas é muito atrelada. Por que você escolhe fulano? Por que você está usando esse sistema? É o 3-5-2? É o 4-3-3? Quando eu acho que, na verdade, é um equilíbrio. O Vojvoda sempre ressalta isso. O equilíbrio como equipe. E eu acho que, em boa parte dos jogos, o próprio Vojvoda não dá o devido equilíbrio à equipe que ele acaba colocando dentro de campo. Então, eu acho que parte dessa crítica, ela tem basamento, mas, claro, as críticas mais exageradas, que manda 14 embora, ninguém... Isso aí é exagero, pô. É exagero, porque se for assim, acho que 17 equipes da Série A também vão ter que fazer isso. Porque o começo, ele é complicado. Mas, queira ou não, eu acho que o Vojvoda tende ainda a melhorar. Sempre, eu acho que ele faz essa autocrítica. E o torcedor também tem que fazer. Eu acho que é uma via de mão dupla. O torcedor que critica demais o Fortaleza, que eu acho que a crítica tem que existir, mas entender qual tipo de crítica. Não é ficar nessa coisa remoendo, tipo, fulano de tal vai embora e tal. Eu acho que o Fortaleza tem ainda a ajustar, tem como melhorar, mas até lá e conseguir o seu objetivo, o que era mais importante, a partir de agora, é tentar melhorar mais a performance. Porque estamos aí há menos de um mês para começar a Série A e Copa Libertadores, que aí sim não tem muito espaço para ir. O Minhoca, essa coletiva de Vojvoda me chamou muita atenção também, porque assim, eu já participei presencialmente de 2 ou 3 coletivas de Vojvoda, já via várias na TV do Fortaleza, já ouvi também, e assim, me chamou a atenção. O Vojvoda não é um cara muito simpático, né, de muitos sorrisos, mas a expressão dele hoje estava pesada, assim, de raiva mesmo. Você via no olhar dele, nessa primeira resposta aí que tu fala, que tu citou, é bem claro, assim, a raiva, como ele rebate, né, o repórter, depois ele vai respondendo. E aí ele fala da torcida, cita as torcidas organizadas, cobra da torcida, né, pede união, mas fala também da federação, dizendo que querem tomar o campeonato, questionando a federação, né, por que jogar no PV e não no Castelão. Por essa resposta, tu acha que é mais um peso da torcida mesmo, das críticas da torcida que vinham até certo ponto exagerado, ou uma soma de fatores mesmo, junta o que tu falou ali da reclamação com a federação, dos dois lados, né, do Ceará também, ele aproveitou a parte da torcida para jogar o assunto da federação no meio e talvez a federação tenha apanhado mais de graça do que merecia. Não, eu acho que foi Porque todo mundo apanhou, né? Hoje foi um tapa assim, geral, todo mundo saiu apanhando. Eu acho que foi um acumulado, né? O Vojvoda sempre foi um cara muito tranquilo, muito sereno. Ele até menciona isso, né? Pô, se eu tivesse perdido... Assim, eu ganhei e eu tô falando isso. Porque se eu tivesse perdido e estivesse falando sobre isso, iam estar dizendo, o Vojvoda chora e não sei o quê. E ele não tem esse perfil, o Vojvoda. O Vojvoda, quando tem um erro de arbitragem e perguntam isso a ele, ele disse, eu não concordo, acho que o árbitro errou, mas ele não tenta justificar perante a isso. O Fortaleza teve anteriormente o Rogério Ceni. O Rogério Ceni tinha essa característica. Reclamava do gramado, reclamava de arbitragem. E até na época que ele saiu, ele às vezes nem ia para a coletiva por raiva dos erros da arbitragem e tudo mais. E eu entendo que esse desabafo que o Vojvoda colocou hoje, ele é um acúmulo de coisas dos últimos dias. Cláudio, vamos lá. A gente trabalha diretamente com isso, né? A gente trabalha diretamente com isso. E nós somos também torcedores de clubes, né? Você com o Náutico, eu com o São Paulo e tal. O lado bom meu é porque eu venho falar aqui até com uma tranquilidade, porque são 2 clubes que eu acompanho, torço também bastante para Fortaleza e para Ceará, mas eu não tenho o mesmo sentimento que o torcedor aqui
aqui do chat, um torcedor do Fortaleza tem muito mais propriedade, um torcedor do Ceará tem muito mais propriedade de um sentimento que ele tem com o clube do que eu, né? Olhando por fora, obviamente. Mas eu acho que é mais difícil ainda a posição de um dirigente, de um jogador e de um técnico, né? Principalmente de um técnico. Porque, claro, os caras ganham um salário, a gente não está falando aqui de salário, a gente está falando até de uma questão emocional, que é difícil. Você imagina tudo que o Vojvoda entregou até agora Fortaleza, tudo. Sabe assim, 2 vezes quarto lugar da Série A, final de Sul-Americana, sabe, 3 vezes campeão cearense, 2 vezes campeão da Copa do Nordeste, sabe, assim, a melhor campanha na Copa do Brasil, assim, você pega tudo isso, sabe, e o cara tem que ouvir, eu não sei porque, assim, o jogo no PV, o cara deve ouvir mais coisas, né, sabe, assim, se hoje, assim, eu tô só supondo aqui, eu nem sei se aconteceu, se hoje, por acaso, algum torcedor, sabe, que, assim, o clube que também, ele, dá para ver claramente que o Vojvoda ama o Fortaleza, se ele ouviu hoje algum torcedor assim, deve ser burro, tu tem que ser mandado embora, sabe, assim, o quanto para ele deve ser, tipo, cara, pra que eu tô aqui, sabe, assim, talvez o cara se pergunte, pra que eu tô aqui? Se tudo que eu fiz pro clube, por tudo que eu tento fazer pelo clube, é tentar algo maior, e aparece um torcedor e ele diz que eu tenho que ir embora, eu não sou nada, assim, sabe, na história, sei lá, eu tô pegando aqui o exemplo mais absurdo do mundo, sabe? Se tem hoje um torcedor que desmerece o Vojvoda. Só estou pegando esse exemplo. Porque eu acho que nesse relato vem tudo. Por exemplo, a perspectiva do Fortaleza era jogar no Castelão. Só que aí, daqui a pouco, depois também até entrar nessa pauta, né? Toda essa questão, eu acho que todo mundo saiu perdendo. Todo mundo saiu perdendo, sabe? Do governo que determinou a portaria, do Ceará, que teve o regulamento não respeitado, do Fortaleza, que não teve um jogo na Arena Castelão, sabe, assim, a federação também, que não conseguiu resolver esse impasse e resolveu de uma maneira onde irritou os dois clubes. Então, tudo isso, eu vejo que essa irritação do Vojvoda, ela passa por uma série, assim, o cara é ser humano, pô. Não é agora que, assim, ele extravasou, ele mesmo chegou até a dizer, ó, hoje eu estou exaltado, quero até pedir desculpa se por acaso, enfim, eu não acho que o Vojvoda é uma pessoa duas caras, sabe? Ele é uma pessoa extremamente verdadeira. E nesse sentido eu vejo que ele tem, pelo menos, um momento também para extravasar. E errar também. Eu acho que até algumas coisas que ele menciona na coletiva, eu acho que ele passou do ponto. Ele não precisava ter dado esse tipo de resposta ao jornalista. Tá? Assim, acho que foi uma maneira até bem desrespeitosa, sabe? Assim, mas, enfim, o cara estourou. Era o primeiro que ele viu na frente. Mas, assim, eu não acho que certas reclamações ali era muito ele olhando para o que ele passou nos últimos dias. Quando, na verdade, e aí, claro, eu estou de fora, eu acho que ele não enxergou o todo, sabe? Assim como hoje o Ceará reclama que teve não respeitado o regulamento, que está na razão do Ceará, o Fortaleza também não teve o direito de jogar o jogo no Castelão. De algo que foi... Enfim, depois eu posso até contar aqui a cronologia que gerou todo essa novela, né, da questão do Castelão. Então, eu acho que a grande questão passa muito por uma pessoa que realmente estava na tampa. Eu acho que até é bom para ele ter dado essa extravasada, né? Assim, eu acho que ele não foi... Em nenhum momento, eu acho que até ao longo da fala dele, ele vê que ele está exaltado, ele percebe que está exaltado e vai meio que tentando aliviar. Em alguns pontos eu discordo do Vojvoda, mas eu acho que, acima de tudo, ele tem que continuar fazendo o trabalho dele. Ele sabe que futebol é pressão, ele sabe que... e muita gente fala, né? Assim, o Vojvoda está no Fortaleza porque é cômodo. Estou falando mais do pessoal do eixo, né? É muito bom estar no campeonato, no Clube do Nordeste. Não tem pressão. Como é que não tem pressão da porra. Tem pressão. O cara que já no entregou estadual. Tudo, o cara que já entregou tudo e que entregou está tendo pressão, pô. Então, assim, nesse exato momento, eu acho que o Vojvoda desabafou o que tinha que desabafar, pode até, talvez, rever o que ele mencionou e depois entender todo o contexto. Não sei se ele vai fazer esse tipo de análise. Mas, queira ou não, o Fortaleza, nesse caso, ele precisa fazer o time render. É o papel dele. As outras coisas que surgirem, que essas coisas extra-campo que ele menciona, ele fala da federação, e aí já entrando nesse assunto, Cláudio, eu acho que, na verdade, foi um grande fiasco tudo isso. Aliás, está sendo um grande fiasco tudo isso que está acontecendo nesse caso da Arena Castelão. Porque ninguém está preocupado, na prática, com o que é tudo que foi resolvido, seja na portaria.
ou seja, no caso do prejuízo que os clubes tiveram. Todo mundo sabe que Ceará e Fortaleza tem o Castelão como suas casas. Não, lembrando, só para deixar claro, tanto Ceará e Fortaleza não podem reclamar, essa aqui é minha casa. Não, o estádio não é seu. Aliás, o estádio é dos dois, né? Tanto Ceará quanto Fortaleza. Só que até ano passado se permitia algo como isso. Um jogar no dia e o outro jogar no dia seguinte. Eu acho que a grande questão foi como, e aí toda a cronologia, né? Quando teve, porque assim, não estava tendo reclamação de ter um jogo na quarta e na quinta e um jogo no sábado e no domingo, certo? Não estava tendo. Bastou ter a marcação do jogo do Maracanã, bufo. E aí, por isso que eu estou dizendo essa questão, porque eu não tenho dúvida que, se fosse o contrário, estaria a mesma situação. Torcedor do Fortaleza puto, porque rasgaram o regulamento. Torcedor do Ceará indignado, porque teria que jogar 2 vezes no PV e não poderia utilizar a Arena Castelão. Então, nesse sentido, e eu entendo, é papel do torcedor fazer esse tipo de implicação, ficar irritado, mas eu acho que é um absurdo Ceará, Fortaleza, Federação e o governo do estado não sentarem para resolver essa questão da melhor maneira. Porque, Cláudio, eu fiz esse levantamento, até coloquei lá no meu Twitter. De 2022 para cá, ou seja, já são 4 anos, todos os começos de temporada, a gente tem jogo inútil na Arena Castelão. Desses 37 do levantamento que eu fiz, apenas 6 passaram de 20 mil pessoas. Geralmente, quais são os jogos que passam de 20 mil pessoas? As semifinais do Campeonato Cearense. Então, essa é uma questão que, muitas vezes, a federação falando e o governo precisam entender que, Ceará e Fortaleza não vão abrir mão de jogar na Arena Castelão. Se eles não vão abrir mão de jogar na Arena Castelão, como se faz para atender a demanda de 2 clubes e, ao mesmo tempo, tendo que preservar a Arena Castelão? Então, a partir de agora é o seguinte, não tem mais jogo de Campeonato Cearense, primeira fase, de exatamente Ceará e Fortaleza na Arena Castelão. Não tem jogo. Só quem vai jogar é se tiver fase inicial de Libertadores, se for um jogo Ceará-Bahia, Fortaleza Esporte, um duelo contra... Se for um jogo desse tamanho, está permitido o jogo. E os clássicos reis, obviamente. Só esse tipo de jogo. Porque se você acha que hoje é a questão... E aí é que tá. Eu já ouvi dos dois... Eu tenho amigos que são Ceará e amigos que são Fortaleza. Os dois, meus amigos de cada lado. Cada um se sente injustiçado nesse exato momento. É um absurdo que fizeram com o Ceará. É um absurdo que fizeram com o Fortaleza. Nesse exato momento, tem as 2 torcidas indignadas com o que foi com a decisão da federação. E como é que se resolve isso? Porque o problema foi agora, em jogo de semifinal, que Ceará e Fortaleza, eles têm por obrigação chegar na final. Obrigação. Então não é o fato do Ceará jogar amanhã no PV que vai ser um problema. Não é o fato do Fortaleza chegar contra o Ferroviário e ter dificuldade, que é um problema dele, que ele próprio arranjou. Não foi por conta de não ter jogado na Arena Castelão. Foi porque ele não jogou futebol suficiente. Então, tudo isso, eu acho que o governo, juntamente com a federação e os clubes, precisam decidir. Se não dá para jogar todos os jogos, tiram-se mais jogos da primeira... Não vai ter jogo na primeira fase. Os jogos da Série A que vão acontecer, cada um escolhe... Não quero saber qual é o jogo. Escolha um jogo de Série A que vai ter que ser no PV. Não dá para fazer todos os jogos até a pausa, ali na metade do ano, na Arena Castelão. Porque quando a Conmebol chegar aqui, ou quando a CBF chegar e dizer assim, o estádio está interditado, perdem os 2. Perdem Ceará e perdem Fortaleza. Por isso que eu acho que o debate nesse exato momento não é essa coisa, a culpa é sua, a culpa é minha. É dos 2, quem sai perdendo é os 2. Se Ceará e Fortaleza, juntamente com a federação, não sentaram com o governo, e aí eu vou só explicar um detalhe. O Ceará vai jogar agora, quarta-feira, Copa do Brasil, certo? O jogo vai terminar 11h30 da noite. A portaria que o governo soltou impede que tenha a final do estadual sábado às 4h30, que é o jogo da TV. Impede. E o que é que o governo vai fazer? Vai quebrar, possivelmente vai quebrar a portaria, vai refazer a portaria. E aí, vale a mesma coisa. Se está quebrando a portaria, e aí, nesse caso, mas podia ser o Ceará. Então quebra a portaria logo agora, pô. Bota os 2 jogos no Castelão. Fortaleza não quer fazer o jogo no Castelão? Bota no Castelão. Quer o Ceará? Bota também no Castelão. A grande questão é porque não há maturidade para debater esse assunto, para todo mundo ter que resolver essa situação. Todo mundo quer ir empurrando. Aliás, e aí, só para fechar, porque eu já estou até me estendendo. Vocês sabem muito bem, assim, para quem me conhece, sabe o quanto eu olho o calendário de maneira antecipada. Em novembro do ano passado, eu cheguei a falar, o clube do Nordeste, seja o Vitória, seja o Bahia ou Fortaleza,
que jogar a pré-Libertadores, essa equipe vai ter problema no calendário. Vai ter problema no calendário. Eu falei isso antecipadamente. Se eu estivesse lá na CBF, eu já teria resolvido isso antes. A CBF foi empurrando com a barriga. E é assim que boa parte das pessoas que estão atreladas hoje no futebol fazem. Os clubes, as federações, a Confederação Brasileira e, às vezes, os governos. Eles vão passando por cima, aí quando a merda aparece, aí, opa, agora a culpa é minha, a culpa é sua, a culpa é dele. Então, assim, não há maturidade para resolver uma situação antecipada. Não, vai indo, vai fazendo. E aí, se der problema, azar de alguém, azar daquele. Então, assim, não tem maturidade para resolver toda uma situação que deveria ser preservado o gramado da Arena Castelão, quando, na verdade, cada um não. Mas o jogo tem... O Fortaleza, o Marcelo Paes, e até fazendo uma crítica ao comentário dele, falou o Fortaleza é o principal cliente. Sim, mas não é seu. O estádio é dividido, pô. E o regulamento, ele dava prioridade ao Ceará. Então, assim, no geral, o Fortaleza foi prejudicado porque jogou 2 jogos no PV, não teve nenhum jogo na Arena Castelão, e o Ceará, no caso, foi prejudicado porque o regulamento dizia que a escolha era dele, entendeu? Mas, volto a falar, o problema não é esse desse final de semana. O problema é da temporada. Como vamos resolver o problema do gramado? E, nesse exato momento, não tem nenhum tipo de reunião. Ou seja, pode ser que um dia tenha um Fortaleza e Palmeiras, ou um Ceará e Flamengo, impedido de acontecer por conta de uma portaria que impede, e no intervalo de tempo que eles estabeleceram, por conta dessa situação. Então, vamos ver na prática como é que vai ser isso. Os principais interessados são os clubes, né? Deveria partir dos próprios clubes, dos dirigentes, esquecer rivalidade. Acho que é muito desse ponto que Minhoca falou aí, da maturidade, né? Um pouco de planejamento e puxando pelos clubes, não adianta. Se os clubes que são os principais interessados, e aí, independentemente de, eu sou o principal cliente ou não sou, o estádio não é seu, então você é um dos clientes. Você não vai ter prioridade acima do outro. É ter maturidade, sentar, dirigir de presidência, diretoria, né, de Ceará e Fortaleza, resolver esse problema, levar a solução para a federação e para o governo e tentar resolver. Porque se não for assim, aí vai... Toda hora vai estar alguém chorando e reclamando de... Exato. E é um estádio, pô. Aqui, ó, nenhum dos clubes cearenses tem estádio, pô. Aí, às vezes, eu vejo até torcedor falando assim, pô, mas tem que colocar grama sintética. Cada um tem que fazer o seu estádio. Isso não vai acontecer em 2025, pô. Não vai acontecer esse ano, não vai acontecer. Não tem como trocar grama esse ano, não tem como ter um estádio agora para Ceará e para Fortaleza. E é por isso que eu estou dizendo, a maturidade tem que partir dos dois clubes assim. Como é que a gente vai resolver? Porque na hora que a Conmebol falar assim, não vai ter jogo de Libertadores, aí vai jogar o que? Na Arena Dunas? Vai lá para Juazeiro? Entendeu? Ah, não, mas peraí. Aí é que tá. Se pensa muito no eu. E eu vejo muito torcedor embarcando. Assim, torcedor, eu nem ligo tanto, não. Porque torcedor, às vezes, não pensa. O torcedor só olha pro dele. Mas eu acho que aí é que tá. Dirigente de clube que quer resolver a situação, resolve a situação. E Ceará e Fortaleza, nesse sentido, são amigos suficientes para conseguir patrocinador junto, conseguir benefícios na própria Arena Castelão. Então, nesse exato momento, eles serão os responsáveis diretos se, por acaso, a Arena Castelão começar a ter um excesso de jogos e isso afetar nas competições. Jogo grande de Série A, jogo de Libertadores ou jogo de Copa do Brasil, se não acontecer na Arena Castelão, se eles não conseguirem preservar isso, tentando aliviar em algum momento, pode dar uma merda. E depois não adianta reclamar. Porque os clubes também são, para mim, responsáveis por essas decisões. É isso. O maior erro desse debate é o clubismo, assim. Minhoca até aliviou para os torcedores, mas acho que os torcedores também têm um papel importante de cobrar seus diretores, seus dirigentes, para que se busquem soluções. Porque se for, cada um levar para o seu clubismo, cada um levar para o seu lado. Estou vendo aqui até briga puxa a corda, né? Para ver quem tem mais força e quem vence no final. Minhoca, voltando rapidamente aqui só para o assunto de Vojvoda. Cláudio Carvalho mandou uma mensagem aqui, é 9h20, foi aos 10 minutos. Ele perguntando: Minhoca, sabe de algo da possibilidade de renovação do Vojvoda? Acha que a explosão de hoje pode significar uma saída? Não acredito não, né, Minhoca? Acho que... Não, assim, eu acho que todo treinador que está há muito tempo, em algum momento acaba saturando. Saturando. Desgasta. Às vezes até mesmo aquele mesmo elenco. Tem vários exemplos assim. Renato Gaúcho no Grêmio. Teve o próprio Diniz recentemente no Fluminense. O cara ganhou. Tudo bem que não passou esse tempo todo. O Abel Ferreira, parece que o Palmeiras não ganha um título há muito tempo. Pô.
Ano passado ganhou o Paulista e levou bomba nas outras competições. A torcida é irritada com o Abel, sabe assim? E aí eu vou pegar um outro cenário. O Guardiola no Manchester City, o cara foi 4 vezes campeão da Premier League, foi campeão da Champions League, e tá lá a galera, tipo assim, pô, o Vojvoda já... O Guardiola já deu, né? E pode ter saturado também lá. Assim, eu não... Assim, pela escolha do Fortaleza, eles querem continuar com o Vojvoda. Mas pode ser que o Vojvoda analise no final da temporada. Ele vai cumprir o contrato até o final do ano. Assim, só se chegar a um ponto tão extremo, assim, de insatisfação dele com algo que incomode, porque eu não, assim, ele defende muito o elenco dele, ele defende muito a instituição Fortaleza, mas o que irrita ele às vezes é a crítica descompensada, assim, a crítica sem sentido, que é exatamente, vai embora, não fez nada no clube. Aí realmente é o cara maluco. E isso eu acho que entristece ele. Isso realmente abala ele de, pô, realmente o cara acha que eu não sou nada, e aí, quero ou não, eu acho difícil que isso vá acontecer, assim, uma saída dele para essa temporada, mas eu acho que ele vai repensar no final do ano. E eu vou pegar assim, se acontece a mesma coisa do ano passado, se o Fortaleza é campeão da Copa do Nordeste, se é vice-campeão cearense, se é 4º lugar na Série A, enfim, repete a mesma coisa que aconteceu no ano passado. Eu acho que o Vojvoda pode pensar, eu acho que tá bom, né? Acho que tá bom, gosto demais, vou torcer pra caramba, mas é isso, né? Eu tenho que seguir o caminho e tudo mais. Pode ser que esteja cansando ele de uma certa maneira. Acho muito difícil hoje cravar. Eu sei que o Fortaleza, né, o Marcelo Paes, assim, os diretores do Fortaleza querem que ele permaneça. A ideia é ter mais tempo o Vojvoda o máximo possível. É isso. Vamos para as análises individuais, para o campinho. Só lembrando, já tem alguns torcedores do Vitória chegando aqui. Vamos ter a parte do Vitória. Daqui a pouco chega Vitor Vilar para a gente falar da classificação do Vitória no Campeonato Baiano. E estamos chegando aqui nessa parte final para as análises individuais do Fortaleza. Minhoca, vamos começar da defesa para o ataque? Ou quer começar pelos destaques positivos? Eu gosto de você começar escolhe. Do goleiro até o atacante. Então, vamos começar pelo João Ricardo. João Ricardo praticamente nem trabalha hoje, né? Isso quer dizer, nem foi muito testado, né? Pode colocar aí o razoável para ele, não precisa nem perder muito tempo. Teve uma saída de bolas até difícil nos escanteios ali, que ele foi bem, né? Tirou a bola ali da área, não era também bola para brincar e vai que pudesse saltar, mas pouco trabalhou hoje, foi bem o espectador mesmo. Vamos lá, já indo na linha defensiva. Que é dupla de zaga, né? Começar logo com vou começar com a dupla de zaga. Eu gostei dos dois jogadores, eu acho que eles foram bem firmes hoje, não faltou entrega em muitos momentos. Eu acho que só teve um momento ali que o Tite cometeu uma falha, mas eu vou colocar os dois na mesma avaliação. Tanto o Tite quanto o Kusevich, para mim, foram bem. Pode colocar um jogo bem para eles. Eles foram bem importantes ali em boa parte do jogo. O Kusevich, principalmente, eu diria. O Kusevich não estava fazendo boas atuações, na minha avaliação, ao longo do ano, porque esse sistema defensivo era um sistema defensivo que sempre estava criando possibilidades. E das escapadas que o Ferroviário fazia, em muitos momentos, para mim, eles foram muito bem, assim. Não tinha, sabe, assim, muitas jogadas que conseguiam passar pelos dois. O nível de recuperação da dupla hoje, para mim, foi muito boa. Tite e Kusevich. Mas ainda vejo em aberto essas duas vagas aí para zagueiros. Pode ser que o Vojvoda, ao longo dos próximos jogos, defina aí, né, para ver quem é a melhor dupla. Lembrando que o Kusevich foi convocado pela seleção chilena. Então, não poderá atuar no segundo jogo da final do Campeonato Cearense. Ele vai poder atuar no primeiro jogo, mas no segundo ele vai estar com a seleção chilena, então não vai poder enfrentar o Ceará na final. Tinga. O Tinga eu achei razoável. Eu achei que foi uma partida melhor do que a partida dele do meio de semana, na minha avaliação. Mas eu acho que ele teve bons momentos durante o jogo, assim, que também ajudou. Outros momentos não tanto, mas foi uma partida mais regular do Tinga. Não acho que teve nenhum erro como ele cometeu em outras partidas. Por isso que eu estava citando essa partida melhor do que a partida de quarta, porque na de quarta eu ainda senti um Tinga errando demais. Nessa eu achei um Tinga menos incisivo, mas ele entrou na área, teve alguns cruzamentos e tal. No geral, eu achei que foi uma partida ok, nada também de maneira negativa na minha avaliação. Eu sei que tem, enfim,
Tem torcedor que critica muito o Tinga, que eu até já falei aqui muitas vezes, o Tinga merece as críticas, principalmente no começo da temporada, quando não começou tão bem. Mas, para mim, fez uma partida regular. Amarelo aí para ele. Pacheco. Do outro lado ali, Bruno Pacheco, né? O Pacheco foi mais acionado, principalmente no primeiro tempo. O Fortaleza ficou mais concentrado pelo lado esquerdo com o Pacheco. Em alguns momentos o Pacheco cometeu algumas falhas, mas eu estava gostando da quantidade de vezes que ele estava dando alguns passos. Outros ele também errou demais. Ele foi um dos jogadores que meio que acertou e errou, basicamente assim, durante o jogo. Eu fiquei receoso quando ele saiu do jogo, porque eu acho que poderia perder uma segurança, mas como o Vojvoda colocou um jogador de característica mais aguda, né, para tentar fazer o gol da vitória, para evitar os pênaltis, acabou escolhendo o Diogo Barbosa. Então eu vou ficar com o Pacheco com também um razoável. É um razoável melhor do que o do Tinga. Eu gostei da partida do Pacheco de uma maneira geral. Mas eu acho que talvez é o ponto que eu estava querendo destacar. Ele foi acionado várias vezes, mas não foi tão efetivo várias vezes, entendeu? Eu acho que ele acerta em alguns momentos, mas também pecou em outros momentos. Mas eu senti ele bem participativo, bem mais do que o Tinga. Para mim, ele foi bem mais, participativo ao longo do jogo. Vamos agora para o meio campo, né? Começar o Martínez. Martínez. O Martínez hoje teve dificuldade. Eu achei ele bem encaixotado em boa parte do jogo. No segundo tempo ele melhora, principalmente no momento que o Fortaleza começa a pressionar. Vou ficar com razoável também para o Martínez. Na verdade, é isso mesmo. Já pode fazer ele e o Paul Fernandes razoáveis. Pode colocar amarelo nos dois. Porque o Paul, de novo, ele foi um jogador, como eu tinha falado no jogo do Ferroviário da semana passada, né? Ele fez uma partida ok também. Mas eu acho que a dinâmica dele, ele não é um jogador que tá facilitando, que é algo que o Rossetto faz melhor. Eu vejo que o Paul também ainda está com uma dificuldade grande de encaixar o jogo dele em termos de dinâmica do time, o time desenvolver. Porque é basicamente isso, que aí é onde entra no Pochettino, né? Que já até destacando para mim ele foi o melhor do jogo, o Pochettino. O Pochettino para mim foi bem importante, aliás, durante o jogo. Extremamente, assim, uma entrega absurda, criando muitas jogadas de ataque. Pode colocar o jogou. Eu vou colocar o jogou muito bem para ele, para o Pochettino, porque em muitos momentos eu senti o Pochettino sendo o jogador que mais criava. Claro que errou também em alguns momentos, mas eu gostei da partida dele, porque em nenhum momento ele se omitiu ao longo do jogo. Assim, foi para mim o principal atleta, muitas jogadas de ataque, ele conseguiu criar, né, em muitos momentos, e para mim foi o jogador mais relevante ali, por conta dessa dificuldade que Fortaleza tinha. Martínez e Paul tinham uma dificuldade a mais assim de encontrar passe, mas o Pochettino não. O Pochettino teve, na minha avaliação, uma boa qualidade para criar jogadas ofensivas. Já pode colocar melhor em campo ali para ele? Pode colocar. Melhor em campo. Então, Pochettino melhor em campo. Pikachu eu não gostei muito do começo do jogo dele, mas depois eu acho que ele foi melhorando. Aí depois ele cai de novo de rendimento. Eu também vou ficar com razoável para ele. Tá bem razoável agora. Mas um razoável. Eu acho que em alguns momentos o Pikachu faltou se movimentar melhor. Eu gostei mais dele quando ele ajudava na recomposição do que, às vezes, no setor ofensivo. Então, eu acho que o Pikachu foi razoável. O Moisés, para mim, foi bem. Não apareceu tanto, mas em muitos momentos era o jogador com mais... Esse lado esquerdo do Fortaleza no primeiro tempo foi, para mim, o que mais funcionou, sabe? Então, eu gostei do primeiro tempo do Moisés. O segundo tempo, ele chegou a aparecer, chegou até a fazer um gol e tudo mais, mas já caindo mais de rendimento. Eu vou ficar com um bem pro Moisés. E o Lucero, o autor do gol da classificação. Cara, tinha tudo para eu colocar uma nota baixa aqui pro Lucero, certo? Tava muito mal. Foi para mim o pior jogador do Fortaleza, assim, no primeiro tempo. Tava mal também no segundo tempo. Mas o poder de decisão dele na reta final foi muito importante. Chegou a fazer um gol, o gol foi anulado, e depois o gol ali foi determinante. Então, assim, ele sairia ali de um laranja, possivelmente, até mesmo um vermelho, depois eu até poderia analisar melhor. Claro que dependeria também do resultado do jogo, né? Mas ele foi determinante para essa classificação.
Eu vou colocar um verde musgo para ele. Porque foi muito importante esse poder de decisão dele no jogo. Mas ele teve muita dificuldade. Teve um momento que a torcida pegou muito no pé dele, numa jogada, eu acho que foi no segundo tempo já. Que a bola passa ali do lado, que ele erra, assim, sabe? E o Lucero tem atravessado essa dificuldade, assim. O torcedor anda impaciente com o Lucero. Ainda é o melhor jogador que o Fortaleza tem para centroavante, mas tem atravessado uma dificuldade. Ele, no primeiro tempo, por exemplo, ele estava muito fora da área. Era o Moisés jogando de referência e o Lucero, às vezes, até caindo pela ponta. E o Lucero errou muito em muitos momentos. Mas, queira ou não, a reta final poderia ter sido antes, com o gol que ele fez ali, uma bola que ele domina, mas a bola bateu no braço. Mas no gol ali, tipo, não tem como não colocar ele como o grande herói do jogo. Assim, não foi o melhor de futebol praticado, mas foi o grande herói da classificação e aí merece também esse cenário mais positivo para ele. E dos jogadores acionados, Diogo Barbosa, Caleb, Kaiser, Marinho e Breno Lopes. Para a gente ganhar tempo aí, já que já tá na agulha aí, né, Vilar, né? Não sei se ele já chegou, viu? Mas chegou? Tenta ver aí, enquanto eu defino aqui. Para mim, Marinho entrou bem. Pode colocar um verde musgo para ele, viu, Alan? Enquanto chama aí Vitor Vilar. Para mim, Marinho entrou bem na partida. Assim também como o Breno Lopes, que foi importante. Eu vou colocar muito bem pro Breno Lopes, viu? Muito bem pro Breno Lopes. Muito bem mesmo, assim. Da assistência pro gol, né? Não só pela assistência de acreditar na jogada, mas o Breno tem entrado bem. O que eu acho que o Breno tem pecado nesse começo de ano, às vezes, enfeitar demais ali a conclusão de uma jogada. Né? O Kaiser também, para mim, entrou bem. Aliás, não, eu vou botar um razoável pro Kaiser. Mas é porque eu acho que o Kaiser soube fazer bem na hora que o jogo já estava ali para terminar, né? O que ele ajuda na hora é para cavar uma falta. Ele cava a falta, ele é muito bom nisso. Aí, tanto que ele cavou a falta, a torcida vibrou e tudo mais. Então, nesse ponto, para mim, o Kaiser fica com razoável, mas nos minutos finais ele fez o jogo certinho ali para ganhar tempo. Diogo Barbosa, eu vou elogiar. Eu acho que essas duas escolhas aí, Diogo Barbosa e Caleb, eu achei péssimas escolhas do Voivoda. Estou falando da escolha, certo? Não estou falando da atuação. Péssimas escolhas. Mas o Diogo Barbosa vai entrar com um bem, certo? Entrou melhor, ganhou algumas disputas. Na minha avaliação, foram os melhores minutos dele com a camisa do Fortaleza. Ainda não é suficiente, na minha avaliação, de ser melhor do que o Pacheco. Mas quando ele entra, o time passa a criar. A jogada do gol tem participação dele, apesar de ter sido um passe errado, que acabou se tornando até certo ali. Mas eu acho que ele foi mais efetivo, ele brigou muito, ele recuperou muita bola mesmo, ele recuperou ali, sem ser afobado, cometeu algumas faltas, mas foi realmente uma escolha, e nesse ponto o Voivoda acabou acertando. O Caleb não, o Caleb para mim fez uma entrada bem discreta, não comprometeu também, assim, cometeu algumas falhas também, mas foi bem a entrada de tal qual a do Kaiser, né? Foi uma entrada razoável ali, razoável. Fechado aí as análises individuais com um pouquinho olhando. Falta o Voivoda, né? Com coletivo ou sem coletiva, Minhoca? Aí você escolhe. Não, eu vou, claro, deixar a coletiva à parte aí para ele, certo? Eu acho que, no caso, o Voivoda, para mim, cometeu alguns erros de escolha. Volto a falar, às vezes, para mim, é mais fácil fazer essa análise porque eu não sei como está a situação de cada atleta do Fortaleza. Mas eu nunca teria deixado o Rossetto de fora nem um minuto sequer desse jogo. Fortaleza garantiu a classificação, mas eu acho que ter aberto mão, nem que seja ali na última troca, sabe assim, eu até cheguei a falar isso, eu teria colocado muito mais o Rossetto do que o Caleb. Às vezes, e é uma crítica que eu faço ao Voivoda, eu acho que o Voivoda olha muito para frente sem olhar, às vezes, um problema no meio de campo. Alguns jogos que o Fortaleza perdeu, assim, quando eu fiz críticas aqui, passam muitos jogos onde o Fortaleza tem que olhar mais para o meio de campo do que para o ataque, sabe? E eu acho que ele tinha Rossetto, ele tinha Zé Wellison, ele tinha o próprio Kevin também, que eu acho que seria um jogador melhor do que o Caleb. O Caleb vinha entrando mal e para mim foi uma péssima escolha do Voivoda. Para o time titular, por exemplo, eu esperava mais o Marinho, mas eu também não vou fazer a crítica, porque também não sei o quanto o Marinho poderia começar uma partida. Então, imaginando, eu acho que o Marinho foi uma escolha acertada, ele
fez a troca certa no lugar do Pikachu. Quando ele coloca o Kaiser, eu acho que ficou bem desbalanceado, mas era tudo ou nada para ele, porque ele colocou o Kaiser, tipo assim, agora que vai ser bola na área mesmo, 2 centroavantes na área, e seja o que Deus quiser. E ali era desespero, e aí não dá para também fazer esse julgamento na reta final, era na base da loucura mesmo. Mas eu vou colocar um razoável para ele. Eu vou colocar um razoável para o Vojvoda. Foi uma partida boa da equipe, quando eu digo em termos de posse, mas, e aí é que tá, eu não acho que até é tanto culpa do Vojvoda, porque assim, é um amarelo aí que poderia ser interpretado também como um verde, porque eu não acho que o time, para não ser injusto, assim, eu não acho que o time foi dominado, entendeu? Eu não acho que o time... Não, o Fortaleza tinha que fazer o jogo que fez e teve dificuldades. E eu acho que o Vojvoda precisava ter alertado mais aos jogadores, e volto a falar, eu não estava lá, ele pode ter falado, eu posso estar sendo injusto. Mas o nível de jogadas que o Fortaleza tentou no primeiro tempo eram totalmente inócuas, assim. Era muita bola em profundidade, direto, e praticamente não tinha nenhum outro tipo de jogada, outro repertório. Foi pouquíssimas vezes que o Fortaleza chegava de uma outra maneira, a não ser essa bola mais longa. Então, eu vejo... E aí, assim, até vou poder ter esse amarelo aí meio esverdeado, né? Porque em um determinado momento, eu não falei isso na rádio, mas e aí eu vou até abrir aqui, né, com o pessoal. Eu pensei em falar na rádio. O Lucero não dá mais para estar dentro de campo. O Lucero está estragando todas as jogadas. Eu não falei na rádio e eu poderia guardar isso para mim, né, para dizer assim, tá vendo? O comentarista que não sabe. Não, aí é que tá. O Lucero estava jogando mal. E eu acho que o Vojvoda estava mais certo do que a minha análise, nesse sentido. Eu acho que não se abre mão de um centroavante como o Lucero, que mesmo mal pode decidir uma partida. Então, mesmo a minha crítica naquele momento não está sendo errada, né? E talvez a coisa errada seria eu, caso fosse treinador, sacar o Lucero. O Vojvoda não fez isso, manteve o Lucero, e foi assim que ele garantiu a classificação. Então, nesse ponto, eu estaria equivocado, possivelmente. Talvez não. Se eu fosse do Fortaleza talvez não tivesse classificado hoje. E numa reta final de jogo, né, precisando apenas de um gol, faz sentido, né, manter um centroavante, 2 até, na área para buscar o gol, como aconteceu, e o Fortaleza classificou. Classificou para a final nos próximos 2 sábados, né, 4h30 da tarde, né, por conta do horário da TV. Manjadinho, todo raiz, né, Minhoca? Vai ser Fortaleza e Ceará essa final, né? Acho que não tem como... Não, amanhã, para ter noção, o Maracanã vai poupar amanhã. Aí vê. Porque é aí onde entra, porque assim, onde entra a frieza do Maracanã, né? Porque o Maracanã vai ter um duelo contra o Ceilândia na Copa do Brasil. Porque podia ser o Curitiba. Aí o Maracanã vai jogar em casa contra o Ceilândia, valendo 2.315.000, entendeu? Assim, é um dinheiro que, tipo assim, não dá para, né? Não, pô, a sorte caiu no teu colo, é o Ceilândia, não é o Curitiba. Pô, então assim, perdi 3-0 a ida, então, tipo assim, obrigado. A obrigação nem era do Maracanã chegar na final, né? Então, nesse sentido, eles devem mesclar, devem colocar um time alternativo. Então, a final está desenhada para ser, de fato, Ceará e Fortaleza. Tá 46-46, então a gente vai ter esse desempate aí, né? 47 acontecendo. E, nesse sentido, queira ou não, é uma disputa que eu considero bastante aberta. Assim, o Ceará está jogando bem. Para mim, o Fortaleza tem peças de qualidade melhores, mas tudo vai depender, e ali, o que a gente tem visto nos últimos clássicos, o Ceará tem jogado melhor os clássicos do que o Fortaleza. O Fortaleza não tem sabido jogar muito bem as partidas, e não à toa o Ceará tem tido uma invencibilidade atual. Mas é uma disputa que eu considero que hoje é o melhor, né, que o futebol cearense pode oferecer. Espero que seja um jogo jogado, porque a gente já teve muito, assim... É óbvio, assim, né? Na cabeça de alguns, né? Claro, o fulano já está comprado, a federação vai dar título para um, para outro e tal, aquela coisa. Mas eu acho que há uma disputa, vai ter reclamação, é natural. Como é estadual, a dor de cabeça é essa. Daqui a pouco vai ter Copa do Nordeste, aí a briga vai ser com o Sport, a briga vai ser com o Vitória, a briga vai ser com o Bahia, enfim, vai ser com os outros do Nordeste. Depois que eu terminar a Copa do Nordeste, vai ser a Série A, é contra o Eixo, é contra o Flamengo, é contra o Palmeiras. Depois vai ter Libertadores, e depois, no caso Fortaleza, os argentinos e tudo mais, aquela coisa. Então é isso, futebol é isso.
a gente vai ter essa final. O que está marcado na prévia é para 2 sábados, só que cabe um destaque aí. O Fortaleza, e primeiro falando do Fortaleza, o Fortaleza vai ter uma semana sem jogar. Não vai ter jogo no meio de semana, porque é meio de semana da Copa do Brasil, né? Para alguns, né? No caso, como teve Copa do Nordeste na semana passada. Então, as outras equipes do Nordeste, da Copa do Nordeste, vão jogar nesse meio de semana. E o Bahia, por exemplo, vai jogar a Libertadores. Então, nesse sentido, o Fortaleza vai ter uma semana de preparação, o que é o lado bom, né? Que vai conseguir se preparar bem para esse duelo. Entre as finais, vai ter o duelo contra a Juazeirense. Desculpa, Juazeirense que pega o Ceará. O duelo contra o Souza, na Paraíba, que é aquele gramado bem complicado. Então, esse jogo é um jogo onde o Fortaleza deve ir sem a força máxima, deve girar o elenco, e aí depois a decisão no jogo da volta, que deve também acontecer no sábado. Até lá, eu espero muito que... Eu não sei também se é o momento para essa conversa, porque como vai ter o clássico, né? Possivelmente, praticamente tudo certo para acontecer o clássico, eu não sei se eles vão estar ainda com tudo ali realmente para resolver. Mas, queira ou não, Ceará e Fortaleza tem que sentar com o governo do estado para resolver essa questão da portaria. A portaria, do jeito que está, ela é uma portaria que pode impedir o jogo grande da competição. E falando do Ceará, o Ceará vai ter, após esse confronto contra o Maracanã, no PV amanhã, que também, lembrando, eu vou estar aqui comentando amanhã o jogo do Ceará, o Ceará vai ter um duelo que é aí sim importante, que é o duelo da Copa do Brasil, duelo contra o Confiança, na quarta-feira. O Ceará, ou seja, vai ter que mais jogos aí a disputar para ter até as finais, né? Vai ter esse jogo, e o jogo do meio de semana entre as finais é aí que pare uma dúvida, porque pode ser a 6ª rodada da Copa do Nordeste, como pode ser um jogo atrasado, que é o duelo contra o Bahia. Porque eu acho que o grupo B, que é o grupo que tem até o Náutico também, o Cláudio que está aqui, eu acho que esse grupo B vai entrar na Série A, cara. São 2 jogos do Bahia sem acontecer. O Bahia vai saber amanhã se ele vai continuar ou não no Campeonato Baiano. Se o Bahia cair, pode ser que dê para alocar um dos jogos, né? Porque assim, o Ceará está com o calendário todo cheio. Então, se o Bahia cair, abre espaço. Se não, honestamente, eu não sei como a CBF vai resolver essa situação. Minhoca, antes da gente encerrar, dá uma passada rápida nesse time do Ferroviário, né? Tem um bom jogador, Alanzinho, vi alguns Me jogos. dá um minuto que eu preciso fechar a janela, começou a chover, calma. Vai, pode. A chuva pegou Minhoca de surpresa. Lembrando, daqui a pouco, nosso companheiro Vitor Vilar tá chegando aqui, a gente vai falar do Vitória, da classificação do Vitória, mais um grande resultado do Vitória. Mais uma goleada, né? Do Vitória no Campeonato Baiano, classificação para a final, vai decidir em casa o título. E em poucos instantes, Vitor Vilar estará aqui com a gente para comentar essa partida. Minhoca, para falar desse Ferroviário, que não fez assim uma grande campanha na primeira fase, uma campanha ok, mas dificultou muito a vida do Fortaleza. Tem esse destaque Alanzinho, né? Alguns jogos que eu vi, bom jogador. E o Fortaleza, inclusive, saiu a notícia, né? Que o Fortaleza está interessado nele, que pode contratar. Se contratar desfalque pesado para o Ferroviário, o que tu espera desse Ferroviário aí agora, principalmente visando a Série D, né? Que aí é tentar, na tentativa de voltar à Série C. Será que tem chance de ter uma limpeza aí? Uma limpeza não, perder jogadores, né? Não é uma limpeza proposital, mas um desmanche aí por conta dessa campanha nesses primeiros meses do ano? Você sabe que ainda não acabou o Campeonato Cearense para o Ferroviário, né? Porque aqui tem disputa de terceiro lugar, né? É verdade. Que é uma disputa que você nem sabe se vai servir ou não. Se vale alguma coisa, né? Porque assim, na prática, esse terceiro lugar ele só vai ter de fato uma vantagem se por acaso Ceará e Fortaleza, um dos dois, começar a Copa do Brasil na terceira fase do próximo ano. Entendeu? E aí o terceiro colocado vai para a Copa do Brasil. Então, assim, é uma disputa de terceiro lugar meio sem sentido, eu diria. Mas, de toda forma, que eu vejo que o Ferroviário montou uma boa equipe. Essa questão do Alanzinho, é óbvio que ele está interessado. Lembrando que foi matéria até trazida pelo Breno Rebouças, lá do Diário do Nordeste, né? O Fortaleza tem um interesse, está conversando com o staff do atleta. Até esse negócio de fato ir para frente, até porque acho que vários clubes estão interessados. Pode ser que, enfim, as coisas ainda podem mudar muito até lá, mas o Fortaleza
demonstre interesse. Mas, enfim, vamos ver como é que vai ser. Eu vejo que o Ferroviário montou uma boa equipe. Eu acho que precisa de mais um camisa 9 para o Ferroviário. Eu vejo que o Ferroviário tem ali o Ciel, bastante experiente, Cansado do Ciel, né? Mas eu acho que precisa ter um jogador ali, às vezes, para revezar com ele ou até mesmo brigar pela titularidade. Eu acho que o Ferroviário está montando uma boa equipe, mas Série D é aquela coisa, né, meu amigo? Tem que passar na fase de grupo para depois passar por vários mata-mata para conseguir ali chegar na semifinal e conseguir o acesso para a Série C. O Ferroviário que na Série D está no grupo A3, junto com Horizonte, Souza, 13, Santa Cruz, Central, América do Natal e Santa Cruz do Natal. Um grupinho chato. Pesado, grupo pesado, pesadíssimo. Né? Potiguares, paraibanos e pernambucanos e cearenses no mesmo grupo, eu achei o grupo mais pesado da Série D. Você pega Santa Cruz e América, que são camisas pesadas, o 13, que tem uma tradição na Paraíba, Souza, que é sempre um time chato de se enfrentar. Central não fez um bom pernambucano, né? Foi rebaixado, mas pode ter uma reformulação aí. Grupinho chato. Mas também passando por esse grupo, pega do outro lado, né? Aí vem o grupo do Asa, Penedense, Sergipe. É sempre essa. Ou você pega um grupo mais difícil, ou você pega um confronto no mata-mata mais difícil, né? Isso. Não sei. Traiçoeiro demais essa série. Minha última participação aqui, até porque Iago Mendes hoje está aqui em Fortaleza. Isso que quer dizer, vai embora tomar uma cerveja com ele, né? Ele está aqui e essa chuva, nem sei se ele se molhou, mas tudo acabou de chover aqui. Né? Mas já parou. Foi só para molhar bêbado mesmo. Mas, de toda forma, até responder aqui ao Remo Carvalho, né? Que ele fez uma pergunta aqui, só para fechar, e aí já passar para você. Eu acho que ele pergunta se o futebol do Fortaleza, né, que tem apresentado, tem possibilidade de ganhar do Ceará. Né? Ele lembra que o Ceará sabe anular os pontas. Remo, eu vejo que o Fortaleza tem condições. Eu acho que, na verdade, o Fortaleza tem perdido muito na estratégia, no foco. O Ceará, para mim, tem entrado bem melhor nos clássicos em termos de foco. E é isso, cara, é clássico. Fortaleza, em vários momentos também, quando o Ceará estava na divisão acima, o Fortaleza divisão abaixo, o Fortaleza conseguiu fazer bons jogos, chegou até ser campeão, como também o Ceará foi campeão quando também estava na divisão abaixo, então, como exatamente o ano passado. Então, eu acho que é uma coisa que o Fortaleza tem condições, mas o clássico rei, velho, não tem essa, um tá bem, o outro tá mal. Pode ser a fase que for, né, Minhoca? Tudo é possível. Às vezes um tá muito bem e sobra, às vezes um tá muito bem e acontece uma situação adversa, então eu acho que é uma final, para mim, aberta. Assim. Eu nunca consigo considerar favoritismo, mesmo o Fortaleza tendo um elenco de mais qualidade, um treinador muito bom, mas o trabalho do Condé nesse exato momento está excelente e ele está fazendo os jogadores renderem muito também.